Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez, nesse dia 7/7/2021, abrindo mais uma live. Hoje estamos aqui pela plataforma do Facebook. Daqui a 6 minutos, iniciaremos a nossa live. Hoje temos um tema especial. Vamos fazer uma reflexão a partir de um livro espírita chamado Aconteceu na Casa Espírita. Daqui a pouquinho, às 7 horas, iniciaremos a nossa reflexão. Você já pode colocando aí o seu copinho com água, sua garrafinha, se você precisar, pode colocar os seus nomes aí para prece, quem estiver precisando. Daqui a pouco, às 7 horas, iniciaremos a nossa prece, como costumeiramente nós fazemos aqui todas as quartas-feiras. Para aquela pessoa que está necessitando de auxílio espiritual, pode colocar o seu nome, para quem você quer que faça prece hoje, certo? Daqui a pouquinho iniciaremos a nossa reflexão da noite a partir do tema Aconteceu na Casa Espírita. Este tema é também de um livro espírita que a gente vai estar trazendo para vocês hoje, do médium Emmanuel Cristiano, ditado pelo Espírito Nora. Essa vai ser a nossa reflexão proposta na noite de hoje. Vamos trazer importantes relatos acerca do trabalho desenvolvido nas casas espíritas, destacando a atuação obsessiva dos espíritos desencarnados sobre os trabalhadores e frequentadores também da instituição espírita, trazendo um alerta. Essa palestra que vem do livro, né? Esse livro nós consideramos como um alerta a todos nós trabalhadores e frequentadores da casa espírita, mas também um convite aos tarefeiros do bem, a todos nós juntos orarmos e vigiarmos sempre, além de nós desenvolvermos o incessante trabalho junto aos benfeitores da pátria maior. Hoje vamos tratar sobre esse tema. Já temos aí a nossa amiga Maria de Fátima, lá de Mangabeira, que está aí, já colocando o seu boa noite, certo? Daqui a pouquinho nós iniciaremos a nossa reflexão da noite, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, e com muita alegria, com muito prazer, que hoje vamos tratar sobre esse importante tema, Aconteceu na Casa Espírita, certo? Nossa amiga Maria de Fátima já está aí, já sei que a noite de hoje vamos ter muitas pessoas, certo? Pode colocando aí as suas opiniões e pode colocando aí os seus comentários sobre este tema. Acredito que alguns de vocês já devam ter lido esse livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, do espírito de Nora, certo? E vamos trazer aqui importantes pontos para refletirmos juntos, ok? Boa noite para todos, boa noite para todas as pessoas que já estão entrando aí. Daqui a pouco, 7 horas, iniciaremos a nossa reflexão da noite com o tema Aconteceu na Casa Espírita. Este tema vem do livro Aconteceu na Casa Espírita, do Espírito de Nora, psicografia do médium Emmanuel Cristiano, ditado pelo Espírito de Nora. Daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente vai colocar uma música aqui que tem a ver com o tema, né? Especificamente sobre a Casa Espírita. Uma música de Carlinhos, deixa eu ver se está aqui, Carlinhos Conceição, Santa Casa Santa. É uma música muito bonita, que é tocada muito nas casas espíritas, que fala um pouco dos trabalhos realizados na casa espírita, né? E vamos passar essa música para vocês enquanto não dá 7 horas, que ainda temos 2 minutinhos. Eu acredito que vai ser mais ou menos o tempo da música, para que o pessoal vá entrando aí. Enquanto isso, eu vou jogar uma música para que a gente escute.
chamada Santa Casa Santa, de Carlinhos Conceição. Ok? Vamos escutar? Acredito que muitos de vocês já devam conhecer essa música. Sete horas hoje começaremos. E ponto, daqui a pouco. Santa Casa Santa para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, descobri a água da paciência. Religar e ergui, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse povo espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e aulas da fé, dedicar e erguer. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do Deus, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, quando o evangelho durar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e erguer. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e erguer. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital e alma, dissipando dores, transcendentes traumas, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, essa música é uma música muito linda, música de Carlinhos,
que a gente passou para vocês aí. Santa Casa Santa, é uma música que tocada nas casas espíritas, que fala um pouco do trabalho que é realizado em todas as casas espíritas de uma forma geral. Mas agora já é hora, 7 horas, 7h03 aqui no meu relógio. Vamos começar a nossa reflexão, como eu falei no início. Sempre nós fazemos uma prece, essa prece para as pessoas que estão necessitando do amparo, para as pessoas que estão necessitando de um auxílio espiritual. Coloca o seu copinho com água, já para ir fluidificando desde já. Final da reunião, a gente vai continuar na fluidificação dessas águas. E vamos pedir, nesse momento, que cada um de vocês, meus irmãos e irmãs, firme o pensamento em Deus, em Jesus. Vamos pedir para começar o processo de fluidificação das águas. E vamos fazer a nossa prece inicial para quem está precisando de auxílio espiritual. Firmemos o pensamento em Deus. Divino Mestre Jesus, guia espiritual da humanidade, neste momento, os bons espíritos em teu santíssimo nome, que possa adentrar a casa de cada um dos irmãos, a casa de cada uma das irmãs, todas as pessoas que estão nesse momento, nesta live, essa live de espiritualização. Vamos, neste momento, nos conectar às energias sublimes da espiritualidade maior. Agradecemos a Deus em primeiro lugar, a Jesus, nosso irmão maior, e aos espíritos abençoados, de todas as falanges, de caboclos, de pretos velhos, de ciganos, de médicos e enfermeiros espirituais, que possa adentrar a casa de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs, neste momento. Em teu santíssimo nome, Jesus, que possamos abrir a noite de hoje solicitando muita luz para os irmãos e para as irmãs. Aquele que está com problema espiritual, aquele que está com problema material neste momento, que possa conectar com as energias divinas, solicitando da espiritualidade maior de Deus, de Jesus, de toda a pleia de espírito, o conforto, o lenitivo para você, meu irmão, que está sofrendo neste momento. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está precisando de um amparo, de um afago da espiritualidade. Que as luzes espirituais nesse momento se façam presente na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida de todas as pessoas que estão abertas para Deus, para Jesus e para os espíritos de luz. Deus, paz e amor. Neste momento, iniciamos a nossa live de reflexão. Com esta prece, damos por iniciado a noite de hoje de refletir sobre temas espirituais, como sempre fazendo. Lembrando que estamos aqui pelo Facebook, essa plataforma, que tem muita gente que assiste. Às vezes eu faço diretamente do YouTube também. Lembrando que esta live, essa palestra, essa conversa, ela fica gravada tanto no Facebook, como eu edito, e no mesmo de hoje mesmo eu coloco no meu canal Humberto, da Nobre House, que é um canal que eu coloco lá só de temas de educação e de espiritualização, para quem quiser assistir em outro momento, certo? Para quem quiser compartilhar com outras pessoas, tanto pelo WhatsApp, como por outras redes sociais dos irmãos e das irmãs. E hoje a gente vai tratar, como eu prometi no início, já coloquei aí nas redes sociais, vamos tratar sobre um tema, certo? Que é um livro, vamos falar sobre um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, que foi psicografado pelo médium Emmanuel Cristiano, eu já falei isso no início, e o espírito que traz a reflexão, as reflexões desse livro é o Espírito Nora, que traz importantes relatos acerca do trabalho desenvolvido nas casas espíritas. Para você, meu irmão, que é espírita, para você que é frequentador, eu indico que você leia esse livro, um livro muito bom, que você pode ter acesso a ele nas redes, nos canais aí do Facebook, tem muitas pessoas que falam sobre ele, você vai ter no Google também, se coloca lá download, mas também é bom você ir nas bibliotecas espíritas e nas livrarias que tem esse livro para você comprar, né? E esse livro trata, acima de tudo, sobre os trabalhos que são realizados dentro da casa espírita, mas vai trazer um ponto importante sobre as ações dos espíritos obsessores para
acabar com o trabalho dentro das casas espíritas. Por incrível que pareça, existem ações de espíritos desencarnados que não gostam muito, né, para que destruam-se os trabalhos espíritas. Hoje mesmo, quando eu coloquei nas minhas redes sociais, muitas pessoas entraram em contato comigo no privado, dizendo que tinha lido esse livro e gostou muito da leitura desse livro, que fala justamente sobre os cuidados. O livro é, acima de tudo, tem pessoas que veem o livro de uma forma receiosa, né? Mas o livro, para mim, é um alerta para todos nós, que somos trabalhadores da Seara de Luz, para termos o cuidado necessário também dentro dos templos espíritas, né? E a gente vai começar a nossa reflexão lembrando que todos os templos, meus irmãos e minhas irmãs, são construções de pedras. E esses templos são perecíveis. O templo mais importante, que é o templo que Jesus propõe na Bíblia, que é o templo do Espírito e Verdade, que está dentro do Espírito. Mas o templo de pedra um dia vai se acabar, como o próprio Jesus fala, e o verdadeiro templo será dentro do nosso Espírito. Mas os templos de pedras, assim como muitos templos, eles são perecíveis e eles caem. Jesus fazia de seu tempo e propõe no nosso espírito. O nosso espírito a gente considera como um verdadeiro santuário. Comunhão com o Senhor do universo através da prece. É através da prece que nós nos conectamos com a energia do sagrado, do divino. A prece e o exemplo. Isso é muito importante. Mas, feito esse primeiro ponto, lembrando que os templos eles são perecíveis, mas o verdadeiro templo está no nosso espírito. E a doutrina espírita, meus irmãos e minhas irmãs, elas não estão isentas de influenciações espirituais, assim como nenhum templo, quer seja católico, evangélico, budista, ele está imune de ações de espíritos obsessores, de espíritos perversos, para acabar com os trabalhos. Isso é muito comum acontecer. E a doutrina espírita também, ela tem muitas influenciações espirituais. A doutrina espírita, ela figura na Terra, nós consideramos como esse cristianismo primitivo. O Francisco Cândido Xavier coloca o espiritismo como o cristianismo redivivo. É uma doutrina que dispensa toda e qualquer prática exterior, todo e qualquer simbolismo. Você que estuda o espiritismo, você que conhece um pouco do espiritismo, sabe disso. E desenvolve coisas importantes através do estudo da fé, que nós chamamos fé raciocinada. Isso é o que o espiritismo propõe. E as casas espíritas, esses postos de luzes espirituais, elas devem primar pela simplicidade, aplicando assim em suas construções o básico para o estudo da doutrina, a divulgação da doutrina, a divulgação também da prática consoladora da caridade. Não adianta, meus irmãos e minhas irmãs, luxo. O luxo não há compromisso nenhum com Cristo, mas sim a simplicidade e a humildade no trabalho. A verdadeira fortaleza de uma casa espírita, do ponto de vista de sua fundação aqui na Terra, não está nos alicerces concretos, não é na beleza em si da casa. É importante sim, nós temos o conforto de uma casa, mas muito mais importante é a construção espiritual, a fortaleza espiritual da casa espírita. E isso está ligado aos princípios espirituais, mas não os princípios de construção física. Às vezes, templos suntuosos não quer dizer templos e fortalezas espirituais. Não está nos alicerces, mas está sim. A casa espírita deve ter como base o estudo, a vivência dos aspectos doutrinários do Evangelho de Jesus. Sempre deverá se colocar em primeiro lugar isso. Sempre deve se colocar em primeiro lugar as casas espíritas e os templos religiosos no fortalecimento moral de todos os adeptos, inclusive da doutrina espírita, considerando como a doutrina reveladora, como
a doutrina consoladora. No entanto, meus amigos, minhas amigas, a doutrina espírita, ou as casas espíritas, segundo esse livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, psicografia, que a gente falou aqui do Espírito Nora, diz que existem muitas brechas espirituais. O que acontecer na casa espírita não é fruto, nós podemos dizer assim, da nossa atuação, nossa, frequentadores e médiuns, a nossa atuação, boa ou má, e será sempre da nossa inteira responsabilidade dos trabalhos. É por isso que temos que estar muito coesos dentro dos princípios basilares da doutrina espírita. E a gente tem que ter muito cuidado. Sempre que, meus irmãos, observem todos os trabalhos espirituais que estiver prevalecendo orgulho, vaidade, a língua ferina de falar da vida dos outros, sempre que tiver prevalecendo a intolerância, vou repetir, sempre que você vê dentro de casas espíritas ou de templos religiosos, orgulho, vaidade, a língua ferina e a intolerância, vocês vão começar a observar que já está começando a se adentrar as energias negativas nas brechas. Essas são as brechas que os adversários do amor começam a colocar dentro dos templos religiosos. Na casa espírita isso também acontece. E começa a tumultuar a obra do Cristo de Deus. Vou repetir. O que é que vai derrubar? Que pode derrubar as casas espíritas ou os templos religiosos? Orgulho, vaidade, o melindre, a língua ferina e a intolerância. Segundo a espiritualidade maior, e isso é o que tumultua as linhas do amor espiritual. E esse livro Aconteceu na Casa Espírita, nós podemos dizer que nos vários capítulos que a gente vai fazer aqui, um breve resumo, ele é um alerta, ele é também um aconselhamento a todos nós médiuns, a todos nós frequentadores, mas especialmente ao médium, sim, aquele compromissado, aquele que tem grandes débitos, que vem servir ao próximo, é um aconselhamento a todos esses irmãos que estão no trabalho espiritual. E o médium, vamos lembrar, que ele precisa tirar aquele orgulho que a gente falou. O médium deve ser um pequenino servidor. É um conselho que a espiritualidade diz através desse livro. É um pequeno servidor, é um instrumento. Os que têm a produção mediúnica divulgada assumem um compromisso moral com as leis universais. E a falta da vivência dos ensinamentos superiores acarreta consequências para o medianeiro. A falta de vivência não é somente você falar, não é somente você fazer palestras, não é somente você fazer mensagens bonitas e maravilhosas, mas sim vivenciar isso que você fala, vivenciar o evangelho, como Maria de Fátima, está aí, ó, Maria de Fátima de Mangabeira, está dizendo que é verdade, exatamente, ó, é uma opinião da nossa irmã que já está aí, se você quiser colocar sua opinião, pode ir colocando, certo? E a gente observa que o médium, ele deverá não ser orgulhoso, mas pelo contrário, ser discreto, ser humilde, e ele tem sempre que ter um trabalho feito com seriedade. Eu digo sempre que o trabalho mediúnico é um trabalho que, acima de tudo, requer ética de cada um de nós. Requer verdade e não mentira. Requer estudo assíduo todos os dias. Não adianta eu dizer assim, eu tenho 30 anos de casa espírita, mas você não estuda mais o evangelho, você não estuda mais a doutrina, você não estuda mais nada. A doutrina se renova a partir do momento que cada vez você pega um livro e vai ler e vê coisas novas. Isso é dito por muitos irmãos, tanto encarnados como desencarnados. Cada vez que você pega um livro, você tem uma nova leitura, você tem novos aspectos que aparecem à sua vista. E aí você observa que o médium não tem nenhum privilégio, não tem nem deve ter. O médium é um comprometido. E os espíritos, quando observam que o médium está começando a ficar dessa forma, começa até a abandonar os espíritos iluminados, lógico, né? E começa a chegar aí o espírito nessa mesma sintonia negativa. E a gente vai ver aqui um resumo desse livro, Aconteceu na Casa Espírita, de coisas que podem acontecer para que a casa ela seja flechada
pelas energias negativas, pelas energias das trevas. E a gente vai trazer aqui alguns pontos de cada capítulo. A gente vai começar pelo capítulo 1. O primeiro capítulo desse livro aconteceu na casa espírita, chamado Infiltração Programada. Ó, tem outra opinião aí, daqui a pouco, ó, Maria de Fátima colocando aí, ó. Aprender sempre mais é importante através dos estudos, isso é verdade. Mas voltando aqui, no livro, primeiro capítulo, que é chamado Infiltração Programada, ele fala de uma infiltração que aconteceu dentro de uma casa espírita. Ele começa a relatar, o espírito, que numa cidade, no plano espiritual inferior, os espíritos obsessores, com perversas intenções, começaram então no livro, ele fala, a programar destruição. Observe, meus irmãos, os espíritos começam a programar a destruição de uma respeitável instituição espírita. E isso não acontece somente com casos espíritas, acontece com igrejas de uma forma geral, templos de uma forma geral. Espíritos trevosos, espíritos atrasados, eles ficam abordando os médiuns, abordando os líderes para derrubar o trabalho, que ele não quer ver aquela edificação daquele trabalho de despertar espiritual. Em todas as frentes acontece isso. Na espírita também acontece. No livro mostra uma série de espíritos perversos programando a destruição de um respeitável centro espírita. E no livro é relatado que a psicosfera dessa cidade inferior era densa, era uma psicosfera triste, angustiante, depressiva, que era resultado justamente das pessoas que conviviam, dos espíritos que conviviam naquele ambiente, que tinham o pensamento triste, obsessivo, depressivo, angustiante que habitavam ali. E relata nesse livro, nesse capítulo 1. A invasão, segundo o livro, seria comandada por um espírito chamado Júlio César. O seu secretário era Gonçalves, e o chefe dos obsessores, preste atenção, tentavam destruir aquela instituição há 40 anos. No livro já começa a dizer, há 40 anos uma equipe de espíritos tentava derrubar um centro espírita, ou seja, anos e anos e anos. Médio entra, médio sai. Isso acontece muito no centro espírita que eu trabalho no nosso lar. A gente observou isso algumas vezes, dos próprios médiuns serem auxiliados por entidades que queriam atrapalhar o trabalho. Não vou relatar aqui porque não é o objetivo, mas em qualquer centro espírita isso acontece. Quem estiver me ouvindo aí sabe disso. Quem for frequentador do centro espírita sabe disso. Quem é frequentador de templos religiosos sabe disso. O quanto os líderes espirituais, o quanto os médiuns são influenciados muitas vezes por entidades não esclarecidas. E durante 40 anos estava se fazendo esse trabalho, comandado pelos espíritos obsessores. Essa casa espírita ajudava muitos encarnados, ajudava muitos desencarnados. O trabalho que fazia era fantástico, e a espiritualidade não queria que aquele trabalho fosse afim. Olha o tanto de trabalho que era feito. Nessa casa, que é citada no livro, conversão de mais de 2.500 obsessores pelo esclarecimento na luz do Evangelho de Jesus. Nas consultas espirituais, trabalho feito nas consultas, via, e os espíritos diziam, eita, que tanto espírito que foi auxiliado, vamos tirar isso. Uma casa que ajudou mais de 300 encarnados, mais de 3.000, a gente pode dizer que está no livro, a se reequilibrar do processo de obsessão. Multidões que encontravam na casa tranquilidade, conforto espiritual. Mais de 4.000 atendimentos fraternos, mais de 20.000 vibrações feitas para as pessoas. Casa que fazia divulgação da doutrina de Jesus, exaltando o bem e o amor, fazia tudo isso. E a espiritualidade das trevas vendo, não quero isso. Mais de 15.000 passes, a imposição de mãos, transmitido, dos quais 70% desse espaço, um número muito bom, tiveram efeito positivo sobre as pessoas. 200 pessoas que receberam passe domiciliar, não foram no centro, mas receberam em casa. E o concurso da caridade, que se estendia para gestante, para idoso, para andarilho. A casa proporcionava a reforma moral trazida pelo Cristo, mas exigia demais dos seres humanos nesse sentido, de você se melhorar, se renovar. Traz tudo isso, a casa fazia tudo isso, a espiritualidade das trevas não estava gostando.
E o que foi que a espiritualidade das trevas começou a observar? As brechas que poderiam existir entre os trabalhadores para derrubar todo esse trabalho que eu citei agora. E eles começariam, então, a fazer uma infiltração na instituição através das brechas deixadas pelos trabalhadores da casa. Olha só, meu amigo, preste atenção. Não é por quem estava de fora, não é pelos inimigos do espiritismo, mas pelos trabalhadores. Silenciosamente, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando irritação, ciúme, fofoca, indignação, melindre, disputa de cargo para saber quem era melhor, quem falava melhor, quem era o melhor palestrante, quem era o melhor médio, disputando as funções, disputando as tarefas, botando médio contra médio, para saber quem era melhor. De tempos em tempos, o que é que acontecia? Os próprios encarnados abrem brechas para a obsessão, e os mensageiros do bem não podem interferir no livre-arbítrio. O médium faz porque quer. E ele cede à pressão ou às sugestões dos espíritos trevosos por causa das suas brechas, das suas energias ainda muito baixas. Muitos dos médiuns se envolvem com problemas materiais e esquecem de vigiar, de orar, de cultivar o pensamento no bem. Muitas vezes cultiva o pessimismo, cultiva a irritação, palavrões, entra naturalmente na faixa vibratória dos espíritos sofredores, autoriza assim, dessa forma, a que esses espíritos atuem sobre a sua vida e destruam o seu trabalho espiritual. Se esquece o médium da melhor arma, que é a prece, que afasta completamente estas influenciações e que rompem sim com o propósito desse obsessor que quer destruir o seu trabalho. Maria de Fátima está aí já colocando a tua opinião, ela disse, tudo isso é verdade. Isso acontece mesmo, não é somente nas casas espíritas, em todos os templos religiosos, mas nas casas espíritas, que é o que a gente está falando aqui, isso acontece. Nesse primeiro capítulo fala sobre isso, sobre essa programação que foi feita para destruir uma casa de trabalho através das brechas de quem? Dos médiuns. No plano espiritual, os responsáveis pelo centro espírita recebi a notícia de mais uma tentativa de invasão dos adversários do bem. No livro diz que os diretores do centro, os coordenadores, receberam mensagem dizendo, vão tentar destruir novamente o centro espírita. Receberam a notícia para que tivesse cuidado, que estava sendo programado novas invasões espirituais. Isso no capítulo 1. Capítulo 2, que tem como tema avaliando a ameaça. Aí vai começar a descrever, a citar, no plano espiritual, os dirigentes espirituais do centro alertaram para a nova tentativa de invasão, dizendo que os adversários do bem estavam enfermos e precisavam de atenção, tivesse muito cuidado, carinho, suas máscaras de maldade, que não são eternas, pois há uma lei de progresso para todos. Essa invasão será uma oportunidade para todos darem seu testemunho na prática do ensinamento de Jesus e que recebem na instituição a utilização do livre-arbítrio, que é importantíssimo para as suas conquistas espirituais. Os médiuns se deixam muitas vezes levar por essas energias e começamos a avaliar essa ameaça a partir disso, do livre-arbítrio de cada médium. Muitas vezes a gente não observa isso. O pessoal já está entrando aí, ó, meu amigo Valmor está entrando aí, uma boa noite para Valmor. A gente está aqui já conversando, Valmor, sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita. E a gente era no capítulo 2, que fala na tentativa dessa invasão e que começa então a se avaliar essa situação através do quê? Das brechas dos irmãos espirituais que estão encarnados aqui, dos próprios médiuns. No capítulo 3, esse livro ele tem vários capítulos, talvez não dê tempo de falar sobre tudo, a gente vai fazer um resumo aqui. No capítulo 3, é uma orientação aos encarnados. No livro, dois personagens centrais, Castro e Israel, seriam encorajados e estimulados à fraternidade quando estiverem nos capítulos das provações. Desse livro diz isso, que receberiam a notícia da invasão e que seriam atacados de todas as formas, que deveriam ser vigilantes e deveriam se esforçar no caminho reto do bem. O exemplo, nesse capítulo de orientação aos encarnados, diz que deveria ser de cima para baixo. Os dirigentes
os coordenadores do trabalho, para todos os médiuns do centro, mostrando humildade, mostrando tolerância, mostrando, acima de tudo, compreensão, mostrando que esses valores desse homem e mulher de bem, que a gente deve se lembrar o tempo todo. Lembremos da prece. Nesse livro fala sobre isso, que os benfeitores espirituais estariam sempre se sustentando nessas vibrações da prece. E precisamos estar numa sintonia com o mundo superior, nos fortalecendo sempre, nunca deixando brechas aos inimigos. Esses dois personagens, Castro e Israel, não se lembrariam da conversa mais à frente, não teriam uma simbologia através dos sonhos, que receberam informações através de sonhos, para terem cuidado e serem vigilantes. O personagem Castro, no capítulo 3, ele acorda com a impressão de que a casa precisaria de reformas. Olha só, vamos mudar aqui a casa, achando que o que ia auxiliar no trabalho da casa era reformar a casa. Seu Laércio falava muito isso. Pois em seu sonho viu uma instituição repleta de rachaduras. As rachaduras não eram física. Ele interpretou como rachadura física, mas era rachadura espiritual. Aí ele erroneamente decidiu verificar esses aspectos físicos e foi trabalhar o físico, mas o que precisava era o quê? A parte moral. Olha só como muitas vezes o médium interpreta as coisas erradas. Mas a espiritualidade passou as orientações. No capítulo 4, já começa então a fazer o início do ataque dos irmãos espirituais. Os obsessores buscavam os elos fracos dentro da casa espíritas, aguçando muitas vezes os sentimentos inferiores. Olha só que coisa interessante. As brechas dos médios. Primeiramente, foram atacar uma personagem lá chamada Márcia Boaventura. Ela era responsável pelo atendimento fraterno. Um médico, olha só, eles atacam cada um dos médios, vai nas brechas desses médios. Foi pegar essa personagem que fazia o atendimento fraterno, de conversar com os irmãos que chegavam na casa. Como ela era vigilante, a atacaram através de seu marido. Olha só, não conseguiu nela, mas conseguiu em quem? Das pessoas que estavam em volta dela. Isso acontece demais. A gente que trabalha na casa observa que muitas vezes a espiritualidade não chega junto a gente, porque a gente não está naquela vibração, mas o que é que faz? Ataca os nossos, as pessoas que estão, a nossa família, filho, marido, e assim por diante. E o espírito diz, vamos atacar a família. Olha só como eles são inteligentes. Não conseguiu ela, mas foi na família. E acabou, a gente observa, atingindo ela, porque quando começa a atacar os seus familiares, muitas vezes, se a gente não tiver uma sintonia boa, a gente acaba indo junto pro buraco. É assim que acontecem as coisas. Os irmãos que estão aí já podem colocar suas opiniões, se for se identificando com algumas coisas, pode colocando aí que a gente vai colocando na tela as opiniões de vocês. Mas continuando, os obsessores levaram o irmão dela, o marido dela, para uma igreja evangélica. Eles vão tirar aqui do centro espírita, para ela já ficar com raiva, vamos botar na igreja evangélica. Que a igreja mantinha um espaço amplo e moderno, centenas de lugares. Fisicamente inspirava respeito para o canto que ele foi. Mas espiritualmente, essa igreja que ele foi era um refúgio de entidades maléficas, interesseiras, sensuais, exploradoras, só queria dinheiro. Uma multidão de espíritos desequilibrados esperava os encarnados, através de músicas envolventes que hipnotizavam, que envolviam a mentes menos preparadas. Esse templo era erguido para o que ele chama de mamon, lembrando que era o quê? Somente a interesses materiais. Nesse templo que o marido da irmã Márcia Boaventura foi. O responsável pelo templo tinha como objetivo fazer com que o marido de Márcia se doasse todo o dinheiro que ele tinha e ele parasse de frequentar o centro espírita e abrir mais brechas para infiltração. Olha só como a espiritualidade age. Mas vamos à frente, né? Muitas pessoas revestidas de fé verdadeira também frequentam a igreja e os emissários de Deus estavam presentes em todos os lugares. Isso não quer dizer que lá todo mundo está influenciado pelos espíritos das trevas, não. Mas ele começa a influenciar para destruir aos poucos o trabalho edificante de todos os templos, de todas as igrejas. Deus nunca desampara a seara do bem, trabalha em silêncio em todas as igrejas.
centros espíritas, terreiros e assim por diante. Deus está em todo lugar. Deus não é somente aqui do centro espírita, de um templo católico, evangélico, não. Deus é de todos. Deus está em todos os lugares, está em todos os trabalhos espirituais que são feitos em nome do bem, em nome da luz. No capítulo 5, ele vai tratar sobre uma coisa importante que acontece, que é a estimulação da vaidade. Olha só, nesse capítulo 4 já começa a atuar sobre a família do médium, para que ele se desequilibre. Nesse quinto, a espiritualidade mostra que o próximo passo, além de destruir esse trabalho de equilíbrio da família, o próximo passo, os invasores das trevas, diz, vai estimular a vaidade de quem? Dos médios. Aí, os invasores começam a atacar o grupo do centro espírita que está relatando no livro, que trabalha com a fluidoterapia. Olha só, que trabalha com a fluidoterapia já para passar através dos fluidos, que são medicamentosos, energias desequilibrantes. E eles ficavam juntos, dos tarefeiros encarnados, e verificavam que através dos seus sentimentos inferiores, quem proporcionava brecha para a infiltração, verificaram que uma passista, a espiritualidade no livro fala, que nutria o desejo de possuir a faculdade de cura e queria ser especial, a vaidade. É o melhor médium, é o médium que cura todos, né? Aí a espiritualidade das trevas já observou aquele médium, diz, aí um que a gente pode estimular a vaidade, para que atrapalhe tudo, né? E ele achava isso, né? Tinha tendências fanáticas que eram controladas muitas vezes pelo estudo, pelo trabalho, mas quando não tem estudo e trabalho, o que é que vem? O fanatismo. E esse passista que está citando no livro não compreendia que era uma simples pessoa, um simples instrumento, não era melhor do que ninguém. Mas na vaidade dele, que a espiritualidade estava começando a trabalhar, começou a botar ele a perder-se no trabalho espiritual equivocado. Embora haja uma pequena parcela de magnetismo humano, e a maior parcela é dos espíritos, Maria Souza foi escolhida pelos obsessores, esse médium vaidoso no livro chama Maria Souza, e escolheu ele, foi escolhido ela porque ela tinha essa brecha da vaidade. E o centro espírita começou através desses pensamentos pedantes, de ostentação dessa médium, também a outra frente de destruição dos trabalhos. As entidades superiores sabiam de tudo, o livro diz, e acompanhava discretamente, porque o livro é um alerta. A espiritualidade deixou que acontecesse muitas coisas para servir de lição, para que não aconteça nas outras casas espíritas e templos religiosos. Mas eles acompanhavam discretamente, sem que no centro os inimigos de verdade pudessem perceber. A espiritualidade superior deixava ir até um certo ponto para que as pessoas aprendessem com aquela situação. Percebendo, permitindo muitas vezes até a entrada para que acontecesse as aprendizagens. Júlio César, por exemplo, fez um acordo com o obsessor de um paciente que receberia o passe. Ele se afastaria fazendo com que pensasse que ocorreu a cura, exaltando a vaidade do passista, e ele acordou isso com os outros obsessores, causando estardalhaço entre passistas, e Maria sentia-se melhor do que os outros, contaminando o ambiente através da competição e do pedantismo. No capítulo 6, mostra então a intervenção superior. Os próximos alvos do perseguidor seriam os médiuns ostensivos, aqueles médiuns que trabalham no trabalho ostensivo mesmo, no trabalho de cura, no trabalho de psicografia, de psicofonia, assim por diante. Mas foram barrados quando pretendiam invadir o grupo de desobsessão. O trabalho de consulta espiritual foram barrados, a espiritualidade superior não deixou. Júlio César esbravejava, exaltando fluidos nocivos que eram neutralizados pelos benfeitores espirituais de luz. Os tarefeiros da desobsessão eram disciplinados e vigilantes. Olha só como é importante em todas as tarefas terem disciplina e vigilância. Os bons espíritos sempre o acompanhavam nos trabalhos, livrando todos os trabalhadores dos adversários espirituais. O personagem chamado Gonçalves recebeu fluidos amorosos de um dos benfeitores espirituais e foi parcialmente esclarecido. Percebeu que os bons espíritos agiam de forma amorosa e respeitavam o seu livre-arbítrio. Eles sabiam que a sua libertação do mal não seria imediata, mas a semente foi plantada. Lá no livro, no personagem, mostra isso, e
Gonçalves foi parar no umbral pela lei de causa e efeito. No capítulo 7, eu estou falando isso, é bom que vocês percebam que é um resumo do livro, é até um estímulo para que você compre o livro, para que você leia, para que você compreenda muito mais de detalhes desse livro. No capítulo 7, começa então a se verificar os resultados. O nome do capítulo é Verificando Resultados. Os invasores já haviam afastado Márcia Boaventura, que foi aquela médica que eu citei, através da obsessão do marido dela. Vamos lá, para um templo religioso diferente, que é o evangélico, para acabar com todas as finanças dele, já tirou o médio de cena, ela já ficou desequilibrada também. Maria Souza estava envolvida, que é outro médio, na vaidade, aquele médio vaidoso, achando-se a curandeira maior, e observaram que 2 médios invigilantes, Soraya e Sérgio, eram candidatos ao adultério. Olha só que coisa interessante, até no adultério, para fazer com que traísse os seus companheiros, pois havia envolvido pensamentos inferiores. A gente tem que ter muito cuidado. Soraya era uma médium que não era muito educada. Ela comparecia raramente às reuniões, ou seja, como nosso irmão Léo dizia, não é para ir reunião uma vez por ano, é semanalmente que a gente se fortalece, né? Ela não frequentava muito estudo, ela julgava que algumas vezes era melhor, era privada de alegria do mundo, muitas vezes por causa do compromisso mediúnico. Ela era casada com um homem respeitável e digno, que não se sentia feliz. Sérgio era outro médium que tinha lá, que fala no livro, era um dialogador, um doutrinador, como a gente fala, também casado com uma mulher digna de admiração e para espiritual, e começou a juntar os dois para que adulterassem os seus companheiros, né? Para que traíssem. Porém, eles ignoravam, esses 2 médios, as orientações espíritas de respeito por seus companheiros e entregaram-se à disposição de entidades desequilibradas ligadas ao sexo, permanecendo interessados apenas nos fenômenos, né? E menos na moral espírita, ligavam somente às vibrações mentais relacionadas ao sexo. Os instrutores espirituais sabiam deste possível envolvimento, deram orientações exaltando a moral, o nobre objetivo do casamento, a espiritualidade falando tudo, ele não estava nem aí. Vamos trair e vamos desrespeitar os companheiros, o esforço de cada pessoa para domar mais inclinações, ele não queria nem saber. Mas não podiam entrar em outra vibração diferente daquela que o seu livre-arbítrio estava deixando. Júlio César armou um plano para atuar com a fascinação. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito, no caso, no livro que fala, no pensamento do médium, e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado, que a gente diz, é aquele médium que está cego, não vê o que está na sua frente, não se considera enganado. Ele acha que está tudo normal. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver aquela mistificação. É o que estava acontecendo com aquele médium, de compreender o que ele escreve, que através da psicografia, por exemplo, mesmo quando esse salta aos olhos de todos, no campo da sensualidade dos instintos humanos, pois os dois já vibravam em baixa sintonia, autorizando a ação. Elvira ficou responsável pelo processo de fascinação de Soraya e Sérgio. Muitos trabalhadores começaram a se afastar de suas tarefas por motivos financeiros. Tendo ideias de fazer cursos inúteis, tiveram uma inesperada promoção no emprego que o afastaria das atividades. Caprichos familiares, aqueles que acreditavam que a casa estava ultrapassada, sendo que não tinha muito conhecimento, né? Fazendo confusão, fazendo fofoca, afastando os encarnados do trabalho. Aí começa então o trabalho das pessoas ficarem pessimistas, falta de fé nas pessoas. E a gente observa, no livro é relatado, que o pessimismo e a falta de fé rondavam os trabalhadores invigilantes e perturbavam os personagens, como por exemplo Castro. Quem trabalha com frieza e distante do amor acaba se afastando das atividades. Tem que ter amor, tem que ter viveza, tem que ter vivacidade. Castro e Israel tinham cada um 10 obsessores no livro citado, tentando os atormentar a cada momento. Mas ainda existiam na casa os verdadeiros cristãos,
Ainda bem que existia, né? Rochas morais que sustentavam a instituição com a vigília, com a oração. Isso é muito importante que a gente ter. Mesmo tendo aquelas pessoas que são auxiliares, tem que ter aquelas pessoas que são as rochas morais, que sustentam a instituição através de vigília e de oração. Olha só como é importante. O que é que a gente tem que fortalecer? Vigília, oração. Orar e vigiar, que é o que Jesus fala, para que a gente seja mais otimista e para que a gente tenha mais fé. No capítulo 8, diz que cedendo à tentação, o pessoal já está colocando aí, gostando muito do que eu estou falando, acredito que está se identificando com as ideias que a gente está colocando aqui do livro. No capítulo 8, diz que é cedendo à tentação. Márcia estava afastada há 2 semanas, seu marido doava tudo que tinha para a igreja, estava enlouquecido. Soraya e Sérgio cederam às tentações. Maria Souza virava a casa de pernas para o ar, achando-se a curandeira. A maledicência tomava conta do centro. Israel aplicaria um estudo exaltando os valores, objetivos de finalidade da casa espírita para ver se neutralizava tudo isso. E as pessoas começando a acender as tentações. No capítulo 9, que é chamado Entre Mensagens e Críticas, diz que Deus nunca nos desampara. E no plano espiritual, o trabalho de auxílio aos companheiros em provação é enorme, através da mediunidade, que emitem mensagens edificantes a todos nós trabalhadores. No livro fala sobre isso, ressaltando a necessidade de mais trabalho, de mais discrição, de mais zelo e tolerância pela doutrina. No livro diz que cada um capta conforme a sua capacidade vibratória, mantendo-se fiel às informações superiores. No livro diz que Israel era atacado por tarefeiros invigilantes. Tudo relacionado a tudo isso que eu falei, falta de humildade, de tolerância, assim por diante. E no capítulo 9 fala sobre isso. No capítulo 9, que é entre críticas e mensagens, diz que o plano espiritual auxiliou todos, principalmente os dirigentes, para que estivessem firmes na sua fé em Deus e em Jesus. Castro foi chamado a atenção, pois reclamava do sofrimento que a invasão estava ocasionando. Que se dispõe a seguir Jesus deve estar consciente dos caminhos pedregosos, da cruz que carrega, e ao final da vida terrena estar preparado para o sublime sacrifício do Gólgota, como teve Jesus. Disse que Castro também já foi obsessor e tinha que ter piedade com os irmãos. O obsessor de hoje, meus irmãos, é o trabalhador de amanhã. Nosso irmão Valmor está colocando uma opinião aí, ó. Ele diz justamente esse ponto importante aí, ó. Deixa eu ver se dá para ver na tela. Isso faz lembrar o nosso irmão Heraldo, nosso grande irmão Heraldo, que sempre dizia orai e vigiai, e perguntava, você ora para dormir, meu irmão? É verdade, é verdade. Ele sempre falava isso. Sempre falava isso. No capítulo 10, chamado Fascinação, Maria Souza estava fascinada e queria convencer os dirigentes de que era especial, olha só, a verdadeira curandeira, a melhor de todas. Tinha uma proposta extravagante para atuar no centro espírita. Isso acontece muito. Pessoas que chegam no centro querendo fazer grandes modificações, coisas que não vai trazer benefício nenhum, não vai trazer amparo nenhum, coisas que são inócuas para o trabalho espiritual. O trabalho espiritual que a gente sabe é o trabalho que os irmãos já vêm propondo. Trabalho de palestra, trabalho de cura, o que está na Bíblia falando que a gente precisa seguir. Não precisa a gente inovar com coisas que são extravagantes, nada disso, é o básico, é o básico. O Centro Espírita Nosso Lar, por exemplo, propõe o básico, a consulta espiritual, a palestra, evangelho, fluidoterapia, isso é que é o básico, campanha do quilo, né? E fala tudo isso, e no livro diz que tinha... Maria veio com essas propostas, Maria Souza, personagem, com propostas super extravagantes, queria destaque, publicidade, mostrar para todo mundo o que estava sendo feito, né? Aparecer na mídia, o que ela queria era aparecer, mal sabia que era alvo de espírito zombeteiros, ela nem desconfiava disso. Cláudia Sudara está dando boa noite aí, né? Castro e Israel, no livro, em atitude respeitável, fizeram uma prece e esclareceram a Maria que naquele momento o que ela desejava não era possível. Já estavam começando os médiuns a serem auxiliados pela espiritualidade, que deveriam investigar melhor as suas curas, conversar com os seus mentores,
Se for falar isso para alguns médios, vão ficar até com raiva, né? Porque a postura dos médiuns tinha que ser de discrição, não precisava de toda aquela mídia, de todo aquele aplauso. Não precisava disso. Não precisava. A postura dela deveria ser diferente, ter mais humildade. Ela poderia ter cuidado, porque poderia ser até processada de prática ilegal da medicina. Ela ficou melindrada quando os médicos começaram a dizer isso. Disse que eles estavam com inveja dela. E abandonariam a instituição com seus seguidores. Disse, eu vou me embora e vou levar um monte de gente. Meu irmão, isso aconteceu ou não aconteceu lá no nosso lar? Já aconteceu alguns anos atrás, e acredito que deve ter acontecido em vários centros espíritas. Médico que chega com esses milênios e diz, olha, eu vou me embora aqui da casa e eu vou levar não sei quantos médicos. Isso acontece muito. Médio fascinado. No capítulo 11, no auge da crise, na casa dos Boaventura, que lá falam desse personagem, as trevas dominavam o ambiente espiritual pela sintonia do marido de Márcia. O homem havia feito grandes doações para a seita da igreja, que a gente falou lá no início, esperando receber o dobro de Deus. Márcia já sofria privações para saldar despesas, destruiu toda a parte financeira da pessoa. A trabalhadora orou fervorosamente antes de dormir e recebeu um auxílio do plano superior, que a consolou e prometeu ajuda. Deus não te permitiria sofrer se não julgasse ser útil para o seu próprio adiantamento espiritual. Seu testemunho de agora te lançará a planos superiores. A mensagem diz lá no livro. Todo sacrifício útil em benefício de alguém é merecedor de recompensa, e o Senhor não te faltará. O senhor Boaventura sofria com a fascinação, mesmo desdobrado. Os adversários o contaminavam com falsas ideias. Em vigília, caía no ridículo, fazendo pregações em público, sendo tido como louco, afastando as pessoas. Ele foi então demitido e doou toda a sua rescisão à igreja. Olha só o que aconteceu com ele. No entanto, o plano espiritual também auxiliava os verdadeiros trabalhadores e os fazia refletir diante das suas condutas cristãs. A sintonia da casa já estava melhorando. No capítulo 12, que é chamado Reação das Trevas, diz que os invasores achavam que estavam ganhando a batalha. Júlio César retorna à cidade do plano inferior para buscar mais soldados para a batalha final. Os encarnados movimentavam-se para neutralizar a invasão. A vigília e a oração estavam sendo postas em prática. Olha só que coisa interessante. Quando o Júlio César chegou à cidade das trevas, ela estava vazia. Poucos espíritos a habitavam e não respeitavam mais. Os espíritos de luz, que trabalhavam silenciosos, já começavam a conseguir converter vários espíritos ignorantes. Surgiu nessa cidade um juiz das trevas que o intimidou afirmando que se ele não resolvesse a questão da invasão, seria rebaixado de posto. Ele reuniu então 400 espíritos restantes e foram invadir o centro espírita. No capítulo seguinte, 13, que é chamado Fraternidade e Vigilância, o clima do centro espírita já era outro, a tranquilidade já permanecia, então, diferente, os adversários continuavam a perturbar Castro e que estava constantemente irritado. Ele ainda estava sendo perturbado por 5 entidades e não davam descanso. A grande questão é que Castro colocava a ordem e a disciplina acima da caridade, da compreensão e do amor ao próximo. Assim, os inimigos da paz encontram um farto campo para atuação, afetando isso, seus trabalhos principalmente de caridade. Israel o convidou para visitar Márcia, cujo marido havia sido internado em um sanatório. No livro fala sobre isso, pois perdera completamente a razão. Castro deu as suas economias para Márcia pagar as suas contas e retornar ao trabalho, visto que seu marido seria cuidado no hospital. Quando os 3 leram as bem-aventuranças e oraram fervorosamente, os 5 espíritos que acompanhavam Castro libertaram-no e libertaram-se e foram tocados pelo amor de Deus. Os 3 prestaram atendimento à Boaventura, que melhorou consideravelmente. Este melhoraria após 5 anos de tratamento. Olha o tempo que passou, 5 anos. Aceitando sua condição social e entendendo a lógica espírita do amor ao próximo, e começou a trabalhar em prol das crianças.
Os responsáveis pelo centro espírita esclareceram os companheiros espirituais de que carinho, respeito, amor e autoridade moral, aliados ao esclarecimento espiritual, seriam as suas armas e são as nossas armas. Lembrando, carinho, respeito, amor e autoridade moral. Isso é o que auxilia todos nós a passar por essas turbulências para que nós possamos ter uma transformação moral de todos nós encarnados e desencarnados. No capítulo 14, a última tentativa dos espíritos o centro espírita era dominado por um clima de amor e fraternidade, e os amigos da espiritualidade maior também estavam preparados para a invasão. Os espíritos de luz oraram a Deus. Antônio, entidade sublime, que é um responsável espiritual pelo centro espírita, se fez visível e ficou frente a frente com Júlio César, cedendo as barreiras, e outros benfeitores superiores apareceram lado a lado, irradiando a casa, envolvendo todos os invasores com amor e caridade através da prece. Júlio César, o espírito, fugiu para a cidade das trevas. Lá recebeu zombaria de outros espíritos que fugiram. No centro espírita tudo corria bem. Quando um espírito de luz informou ao mentor da casa que haveria uma reunião pela madrugada e todos os trabalhadores encarnados e desencarnados deveriam comparecer, principalmente Castro, Israel e Márcia. No capítulo 15, já estamos quase partindo para o final do livro, o Bem Vitorioso diz que a reunião seria uma oportunidade para refletir sobre os acontecimentos do centro espírita. 50 pessoas abandonaram a casa, 12 expositores deixaram sua tarefa, 15 passistas deixaram a fluidoterapia, olha só o tanto, 300 cooperadores deixaram se passar pela obsessão simples, tornando ociosos em suas tarefas, 20 pessoas deixaram as obras sociais, pessoas invigilantes, os que souberam aproveitar o processo para testemunhar o evangelho cresceram espiritualmente. No mundo de provas e expiação, o bem deverá sempre dar exemplo. Aqueles que ainda demorarem na ignorância vão sofrer bastante. No livro diz que, e como veio a ordem do mais alto de que nenhuma ovelha se perderá, foram resgatados todos esses médiuns, Júlio César, Márcia, Daniel, Gonçalves, Elvira, Antônio, Castro e Israel. No livro fala sobre isso. Na economia de Deus, só há lucro verdadeiro quando o evangelho salda os débitos do passado e se multiplica as disposições de servir ao próximo sobre os rendimentos da união e da fraternidade. O prejuízo aparece sempre que não há investimentos nos ensinamentos de Cristo. No capítulo 16, Socorrendo o Vencido, na cidade sinistra, o socorro chegou a Júlio César. Antônio, compadecendo-se com o sofrimento do irmão, baixou o padrão vibratório e se falou com ele. Júlio César não aceita o socorro e diz que detesta o centro espírita, pois seu pai fora o fundador e dedicava-se apenas à causa espírita. Os céus abriram-se e a entidade espiritual respeitável aproximou-se de Júlio César. Esse espírito era seu pai, que o esclareceu quanto ao amor que nunca faltou. Júlio César, que se rebelara e que se envolveram nas coisas erradas, desencarnado aos 18 anos. Diante das vibrações superiores de Júlio César, ele rendeu-se ao amor do seu pai, do espírito que compareceu. Fora feito seu plano reencarnatório, tendo Elvira como mulher, Gonçalves e Daniel como filhos, para reconduzi-lo ao caminho do bem. Ele será, no livro, um médium espírita com faculdades de socorro e trabalhará na desobsessão para ajudar aqueles que um dia foram seus servos. Aos 50 anos, ele será presidente do centro espírita que perseguiu. Essa é a lei de causa e efeito. Antônio, demonstrando amor ao próximo, ofertou ser pai de Júlio César. Foi autorizado a retornar à Terra depois de 700 anos no plano espiritual, a fim de dar novo ânimo ao movimento espírita. Desta forma, o prepararia no campo moral para assumir a mediunidade. E se tudo desse certo, iniciaria a reparação necessária no centro espírita. Isso tudo, meus irmãos, foram algumas informações que a gente resumiu aqui do livro. E eu indico para cada um dos irmãos para ler esse livro, que é um livro que traz muitas informações importantes, principalmente aos médiuns e frequentadores do centro espírita. E a gente vai encerrar com uma frase que é o seguinte:
Servir e amar ao próximo, em qualquer plano, é privilégio para a mente iluminada pelo cristianismo. Nós, frequentadores e médiuns espíritas, precisamos estar muito atentos a essas mensagens espirituais, porque não aconteceu somente nessa casa espírita que é citada no livro. Acontece em vários templos espíritas, acontece em vários templos religiosos. A gente não está aqui para botar medo em ninguém. A gente está aqui para trazer mensagens que são alertas para todos nós. O trabalho espírita é um trabalho sério e precisa permanecer sério. E os princípios basilares do trabalho, ele não pode ser perdidos em coisas extravagantes. É o básico. E o básico, meus irmãos, está ligado a uma palavrinha chamada caridade, que o Espiritismo fala. Fora da caridade não há salvação. E a gente vai encerrar, meus irmãos, a noite de hoje com essa frase. Fora da caridade não há salvação. O centro espírita é Jesus em movimento, como disse o Laelso, e a oficina da caridade. Que Jesus possa nos abençoar. E agora eu peço para os irmãos pegar o seu copinho com água. Nós iremos fazer a prece final. E vamos levar o nosso pensamento a Jesus. Graças a Deus. Divino Mestre Jesus, de luz, de paz e amor. Neste momento, vamos elevar nosso pensamento à espiritualidade maior. Agradecendo a tudo e a todos, aos irmãos espirituais. Que a sua casa nesse momento esteja repleta de espíritos benfeitores. Esses espíritos que trabalham incessantemente no bem, que trabalham nas casas espíritas, que trabalham nas igrejas católicas, nos templos evangélicos, nos templos budistas. Todos esses espíritos que estão voltados a trabalhar com o bem. Que esses espíritos possam ir na sua casa, meu irmão, minha irmã, trazendo a cura, trazendo o equilíbrio, trazendo o conforto espiritual. Você que está nesse momento passando por dificuldades, de ordem material, de ordem espiritual, ou qualquer uma outra, nós pedimos apenas a Deus e a Jesus que faça a limpeza espiritual, que traga a luz divina para você, meu irmão, para você, minha irmã. E hoje terminamos com essa energia positiva, solicitando a ajuda de Deus, de Jesus e dos Espíritos abençoados. Muita luz e muita paz. Para você, para mim e para toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Deus, luz e paz. Uma boa noite para todos e para todas. Lembrando que vou editar daqui a pouco essa live e jogar no meu canal no YouTube, Humberto da Nóbrega Alves. Quarta-feira que vem estaremos de volta. Um abraço para todos os irmãos em Cristo de Deus. Um beijo. Um abraço a todos vocês. Boa noite, meu irmão. Maria de Fátima está dizendo aí, ó. Baixei o livro da internet. Ó, gratidão pela oportunidade. Muitos irmãos aí dando boa noite. Simone Agir, um abraço, Simone. Boa noite para você também, assim seja. Olha aí, muita gente aí. Daqui a pouco eu vou deixar aí no canal Humberto da Nóbrega para vocês aí compartilharem, se vocês quiserem, ou verem novamente essa palestra para fazerem algumas anotações. Lê um livro, Aconteceu na Casa Espírita. Muito bom. Deus abençoe.